Olá pessoal, novamente por aqui para a nossa quarta aula com relação à decomposição de números em fatores primos. O conteúdo MMC, a aula passada a gente aprendeu que o MDC é o máximo divisor comum, é quando eu pego o número e divido ele mais um número, divido ele simultaneamente, faço a fatoração simultânea. E os valores que simultaneamente fatoraram aqueles números, ao serem multiplicados, dão um número, e esse número é o número, o MDC. Isso aí vocês já viram na aula passada, qualquer dúvida retornam à aula. Hoje, para falar agora de mínimo múltiplo comum, tá? Mínimo é a ideia do menor, múltiplo, lembra, o que é um múltiplo? É um número que ao ser multiplicado, por exemplo, se eu pego o 20, quais são os múltiplos do 20? São os números são os números naturais que são multiplicados pelo 20, ou seja, é o produto do 20 pelos números naturais. 20 vezes 0, 20 vezes 1, 20 vezes 2, assim sucessivamente, tá? Só que agora a gente vai trabalhar em múltiplo comum. Quais são os múltiplos comuns de 2, 3 ou mais números, tá? Então aqui, mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo, tá? Que isso seja diferente de zero, de um conjunto de números. Esse conceito aí eu acho que vocês tá bem implícito no enunciado, né, do MMC. E o que é isso, tá? Então vamos trabalhar primeiro na ideia de múltiplo. Vamos pegar dois números, 20 e 35. Qual o mínimo múltiplo comum desses números? Como é que eu vou saber? Primeiro tem que saber quais são os múltiplos desses números. Quais são os múltiplos do 20? Pega o 20 e multiplica pelos naturais. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 60, 80. Vai aumentando de 20 em 20. Tá? Os múltiplos do 35, mesma ideia. 0, 35, 70, 105, aumentando de 35 em 35. Tá? Aí a pergunta, quem é o MMC? Ou seja, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números. E aí você tem que analisar, desses números aqui, quais são os múltiplos que estão em comum aqui? Tá? Veja, eu tenho nenhum múltiplo aqui em comum entre esse e esse número aqui. Não me restou nenhum. Aqui ficou como 70 a resposta, mas não é 70, pessoal. Lembra que o 70 está aqui. É porque eu coloquei divisores. É múltiplos, tá? Múltiplos do 35. O 70 está aqui, mas não aparece aqui nos múltiplos do 20. Então não é comum. E aí fica a questão, quem são os múltiplos do 35? Vamos continuar? 105, aí depois 140, tá? E se eu continuar avançando esse aqui do 20, ó, 120, e depois o próprio 140. Encontrei um múltiplo comum. O primeiro múltiplo que eu encontrar, ele é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor. Porque se eu continuar aumentando essa sequência, vai aparecer um múltiplo, só que vai ser maior e vai sempre aumentando, tá? Então, quem é o MMC de 20 e 35 não é 70, é 140, tá, pessoal? 140 é o MMC de 20 e 35. Então, vamos pegar outro exemplo, 14, 20 e 18. Quem é o MMC desses três números? Aí tem que fazer o múltiplo, né? De 14, 0, 14, 28, vai aumentando de 14 em 14. Do 20, aumenta de 20 em 20. Do 18, aumenta de 18 em 18. Vejam, eles só vão ter um múltiplo em comum lá no 180. Tá? Aparece nos 3. Aí a pergunta, quem então vai ser o mínimo múltiplo comum? Dos múltiplos de 14, 20 e 18. O que é comum, só que o menor dos que é comum, só apareceu 180, só vai aparecer mais aqui, prolongando essa sequência, então vai ser um número maior, o menor só vai ser o 180 mesmo. Então, o MMC de 14, 20 e 18
é 180. Só que você viu, né, pessoal? Eu tive que fazer uma sequência bem longa e exaustiva do 14, do 20, do 18. E claro que existe uma maneira, um método matemático para calcular de maneira mais simples o MMC de 2 ou mais números. Tá? Então, vamos aprender como determinar. Por exemplo, qual o MMC de 10 e 3? Então vamos fazer o passo a passo. Primeiro passo. Vamos fazer novamente, igual o MDC, a fatoração simultânea. Do mesmo jeito. Então, fatorando 10 e 3. Dá para fatorar por 2. Vai fatorar o 10, que vai dar 5, mas não fatora o 3. Então, repete. Por 3, não fatora o 5, mas fatora o 3, que dá 1. Por 5, dá 1 e 1. Então, a fatoração é 2, 3 e 5. Pergunta. O que é que eu faço agora? Lá no MDC, eu pegava os que eu utilizei simultaneamente. Veja que não tem nenhum aqui que eu utilizei simultaneamente. E agora? Como é que funciona aqui? Aqui é diferente. Para calcular o MMC, eu não vou pegar os que eu utilizei simultaneamente, eu vou pegar todos os valores. Eu utilizei o 2 na fatoração? Pego o 2. O 3? 3 também. O 5? Pego também. Mesmo que só tenha fatorado um número, eu vou pegar todos os valores. Então, como é que a gente faz? Pego todos os valores, 2, 3 e 5, e multiplico. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Pergunta. Qual o mínimo múltiplo comum? É exatamente o produto desses números. 2 vezes 3 vezes 5. Ou seja, o MMC vai ser 30. Tá? Então, como é que se calcula? Faz a fatoração simultânea e os números primos que derem da fatoração, eu multiplico e assim encontro o MMC. Tá? Vamos pegar dois exemplos só para fixar. O 12 e o 5 e o 3 e o 14. Tá? Fatorando 12 e 5 por 2 dá 6 e 5. Por 2, 3 e 5. Por 3, 1 e 5. Por 5, 1 e 1. Tá? Multiplico todos esses números. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Qual o MMC? 60. Mesma coisa. Com 3 e 14. Por 3, só vai dividir o 3, vai dar 1. Agora por 2, vai dividir o 14, fica 7. Por 7, dá 1. 3 vezes 2, 6. Vezes 7, 42. Qual o MMC de 3 e 14? O MMC dá igual a 42. Tá? Então é assim que eu encontro o mínimo múltiplo comum de um número. Certo? Aqui eu encerro esse vídeo. Deixo disponível nos comentários para vocês tirarem dúvidas e fazerem colocações, são sempre bem-vindas. Agradeço o espaço concedido e valeu, pessoal, até o próximo conteúdo.